Shabbat Shalom, hoje 4 de Reshvan, 5.783, 29 de outubro de 2022, à tarde com a Torá. Estamos aí no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. E então, no 7º dia da semana, nós temos a conclusão exatamente da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal, ela está em Bereshit, é a porção Noach, onde nós vamos estar concluindo a nossa Parashá Noach no dia de hoje, com a 7ª leitura, mais Mafitir, a leitura final. Estamos aí numa semana muito marcante para os Benei Noach, para os não-judeus, dentro da sua Parashá especial, Noach, que traz aí de fato uma visão para os não-judeus entre as nações, né? O seu papel. Por isso, nós temos aí tanto para o mundo judaico como para o mundo não judaico, ou seja, o povo judeu e as nações, exatamente o propósito da civilização, que é a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel para a conclusão da nossa Parashá semanal. Hoje nós temos a nossa Havidalá às 18 horas e 53 minutos, a separação do 7º dia, o dia especial, o dia sagrado do Shabat, para os 6 dias comuns. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos dá o seguinte ensinamento, conselho, aprendizado, dizendo assim: você deve sempre ter boas coisas para pensar. Uma mente vazia é um vácuo à espera de pensamentos destrutivos. Onde seus pensamentos estiverem, lá estará você, em sua totalidade. Tente estar sempre em bons lugares. Nós estamos aí, de fato, nos preparando para o dia de amanhã, onde as pessoas elas estarão decidindo, através do voto, o seu destino, o destino, da sua nação, o destino da pátria, Então, quando o nosso Rebbe está nos dizendo aqui sobre pensamentos, a nossa mente em primeiro lugar, uma mente vazia é um vácuo à espera de pensamentos destrutivos. E isso daí você mostra também uma forma, de você poder analisar e escolher, Então você veja aí, de fato, o que as pessoas pretendentes, a um cargo executivo, quais são os seus pensamentos? São pensamentos destrutivos? São pensamentos construtivos? Então aí você tem a opção exatamente do que? Aquele pensamento que se identifica contigo é a sua decisão. Então, se os teus pensamentos são destrutivos, você vai se identificar com aquele personagem de pensamentos destrutivos. Obviamente, você vai jogar no time dele. Se os seus pensamentos são construtivos, positivos, obviamente você vai se identificar com aquele que tem pensamentos construtivos, pensamentos bons, e então você vai jogar, entre aspas, no time dele. Então, na realidade, a nossa Parashá de Noach vem mais uma vez testificar exatamente o aprendizado, escolhas. É você que vai escolher. Deus, ele faz a parte dele, não restam dúvidas. Deus, ele tem o seu projeto. E o seu projeto é que este mundo seja a sua moradia. Então, quando você se identifica com aqueles que têm um pensamento construtivo, bom, um pensamento que de fato, realmente Deus está acima de tudo e de todos, então realmente os seus pensamentos são bons e realmente as profecias estão aí para serem cumpridas o mais breve possível. Por isso, dentro desse aspecto, nós temos aí, onde os seus pensamentos estiverem, lá estará você em sua totalidade.
tente estar sempre em bons lugares. Então, para que realmente nós possamos trabalhar para que esse mundo seja transformado na moradia de Deus, então você precisa identificar-se realmente com aquele personagem que mais próximo está desta realidade do projeto de Deus. Lembrando que uma mente vazia é um vácuo à espera de pensamentos destrutivos. Como que uma mente pode ser vazia? Quando ela se afasta de Deus. Quando ela se afasta das suas mitzvot, dos seus mandamentos, preceitos, leis. Então essa mente torna-se uma mente vazia. E ela está 100% receptiva a pensamentos destrutivos. Então foi o que aconteceu com a geração pré-diluviana, e depois nós temos aqui a geração pós-diluviana, em que vem para a famosa Torre de Babel, né? E a princípio, após o dilúvio, as gerações têm um foco maior em Deus, e sabe que as suas ações, as suas atitudes é que vão testificar se elas estão perto de Deus ou não. Mas aí nós vamos ver que a geração pós-dilúvio, com a Torre de Babel, também se afastaram dos pensamentos divinos e quiseram fazer as coisas do seu jeito, do seu ponto de vista, e não da forma que agrada a Deus. Então rejeitaram realmente o pensamento de Deus, e então começaram uma mente vazia, que é um vácuo para pensamentos destrutivos. Então exatamente foi o que aconteceu. Então, amados, o que nós temos diante de nós é exatamente aquilo que nós estamos vendo nos países em que as pessoas saem da presença divina, não procuram focar naquilo que é agradável a Deus, fazem péssimas decisões, péssimas escolhas, e aí depois não fica nem cachorro e nem gato para contar história, porque vira alimento, tudo é destruído, a liberdade, os pensamentos bons, também, né, perde-se o futuro, a esperança, o amor, a fé, perde tudo, torna-se escravo, porque também perdeu a liberdade. Então a geração pré e pós-dilúvio nos ensina muitas lições, e nós estamos vendo nos nossos dias, principalmente os nossos vizinhos aqui da América do Sul, América Central, América Latina, onde as péssimas escolhas fizeram com que os povos viessem de fato, né? Tornando-se uma mente vazia, um vácuo para pensamentos destrutivos. Fizeram péssimas escolhas e o resultado tem sido catastrófico. Então, por isso, o Brasil, o nosso povo brasileiro, está tendo uma oportunidade realmente de poder manter a sua liberdade, principalmente liberdade de expressão, liberdade religiosa, para que, de fato, o nosso mundo não judaico, o nosso país não judaico, mesmo tendo as suas bases, né, judaica cristã, como é muito bem conhecido dentro do histórico do nosso país. Então, dentro desse aspecto, é o momento propício realmente para que nós venhamos permanecer em liberdade, para que nós possamos realmente, dentro do fundamento judaico, tendo em vista que o nosso país tem um fundamento judaico-cristão, então o nosso país está muito receptivo realmente às questões judaicas. Então nós precisamos continuar tendo liberdade para podermos fazer com que os pensamentos destrutivos sejam transformados em pensamentos construtivos. Pensamentos negativos sejam transformados em pensamentos positivos. Onde realmente um vácuo, um vazio, uma obscuridade na mente das pessoas, tenhamos a oportunidade, dentro dessa liberdade, de levar a luz da presença divina
para que realmente mentes e corações sejam transformados segundo a vontade de Deus, para estabelecer realmente a tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos esclarece nesse sentido, né? Lembre-se que aonde estiverem os teus pensamentos, ali você estará completamente, em toda a sua totalidade, você estará presente. Por isso, tente estar sempre em bons lugares. E é para isso que nós estamos aqui. É o tempo em que, de fato, aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, o qual foi reconhecido por muitas autoridades políticas e religiosas não judaicas, de que o Rebbe era de fato um tesouro, não somente para o povo judeu, mas um tesouro para as nações. E é por isso que nos últimos, principalmente 20 anos, a presença do nosso Rebbe tem sido muito marcante entre as nações. E o nosso país, o Brasil, não pode perder essa oportunidade no dia de amanhã de continuar a sua liberdade de expressão, de pensamento, de liberdade religiosa, para que mais e mais possamos, nós como Benei Noach, não judeus, levarmos cada vez mais as 7 leis universais, levarmos cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem, para que o nosso país possa mais e mais se fundamentar dentro das raízes judaicas, para conhecer cada vez mais o nosso Deus, o único Criador, o único Salvador, levando cada vez mais em frente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ou seja, cada vez mais levando o nosso povo e a nossa nação, né, a se solidificar nos fundamentos judaicos da fé, da moral e da ética, para que mais e mais possamos, né, vamos assim dizer, dentro da nossa realidade como nação, do Brasil para o mundo, possamos levar cada vez mais esta mensagem. Por isso, nós, do movimento Benei Noach Brasil, nós, né, ligados ao movimento Benei Noach Brasil, aqui, Benei Noach, Bauru e região, nós sempre falamos de Bauru para o Brasil e para as nações, para que nós possamos, que nem está acontecendo através de A Tarde com a Torá, nesses 4 para 5 anos, para de Bauru para o Brasil e para as nações, estamos aí levando esta luz, esse fundamento judaico, para que mais e mais possamos cumprir a nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E uma coisa é certa, amados, Deus não interfere no livre-arbítrio, nós sabemos disso. Não adianta nada você apelar e dizer assim, não, mas Deus ele tem esse projeto dele, nada vai mudar o projeto dele. Mas as nossas escolhas podem retardar, né, por assim dizer, numa linguagem humana, para entendermos. As nossas más escolhas, as nossas péssimas escolhas, né? Se você escolher a desgraça, vai ser difícil para Deus corrigir isto. Vai levar algum tempo, entendeu? Nós estamos vendo o que está acontecendo com os nossos países vizinhos. Olha só o que está acontecendo, né? Então veja a dimensão da realidade quando as escolhas estão longe da vontade divina. E aí as mentes, quando se dispersam da presença divina, então as mentes se tornam um vácuo, um vazio, porque somente Deus e a sua palavra, a Torá, as 7 leis universais para os não-judeus, somando a isto, é que podem fazer com que as nossas mentes e corações estejam cheias da presença de Deus. Fora isso, são mentes vazias, corações que ficam aí num vácuo, aguardando o momento de executar pensamentos destrutivos. Então, por isso, amados, vamos realmente, não somente através das preces, mas também através das ações, levarmos isso avante.
e vamos aí, sem sombra de dúvidas, fazermos boas, ótimas, excelentes escolhas no dia de amanhã, 30 de outubro, né, dentro do calendário gregoriano e da nossa nação. Momento de escolher pessoas para estarem no poder executivo, né, estadual e nacional, né? Como diz a palavra, quando um justo governa, o povo se alegra. Quando o perverso governa, o povo só tem a lamentar e a chorar. É o que nós estamos vendo em alguns países da nossa região. Então, exemplos múltiplos temos aí, dentro da Torá e também ao nosso redor e derredor. Então, por isso, amados, não estranhe quando aqueles que, contrários à vontade divina, né, estão aí apoiando ideologias, né, contra a concepção da vida, né, ideologias que são contra a liberdade de expressão religiosa, e destas mentes, muitas vezes conhecida por você, pessoas que você tinha em autoestima, e de repente você percebe aí, né, realmente o que sai do interior destas pessoas, né? Coisas perversas, nojentas, né? Coisas realmente escandalosas, coisa que você nunca imaginava que pessoa tal poderia assim o fazer. Então, por isso, quando nós vemos aí a geração pré e pós-dilúvio, e aí nós vemos, né, realmente as opções que tiveram, péssimas, né? E as consequências, né? Jamais se imaginaria que realmente, né, a geração pré e pós-diluviana pudessem descer os mais baixos níveis espirituais da idolatria, né, da modéstia, da ética, da moral, e por aí afora vai, violando a vontade divina, violando, né, os preceitos divinos. Por isso você não pode compactuar com isso. E aquilo que está ao... voltando o sinal para o Hashem. Aleluia. Voltando o sinal. Ok por aí? O Jefferson Silva Alves pergunta se cremos em Yeshua como Messias e Salvador. Não, Jefferson. Voltando, sinal cai, sinal volta. Baruch Hashem. Retornando o sinal aí, amados. Ok? Baruch Hashem. A Malu está dizendo aí, graças a Deus voltou o sinal. Baruch Hashem. Então, amados, né, precisamos cada vez mais estarmos aí realmente no centro da... É o fundamento, os 5 primeiros livros bíblicos, né, conhecido como Torá, ou no mundo religioso Pentateuco, é a base para todas as coisas para a nossa vida aí, ok? Nós estamos aí no mês de Reshivan, e no mês de Reshivan nós não temos nenhum dia. Forno. Tem algum opositor aí, derruba toda hora o sinal da internet? Né? Toda hora derrubando o sinal da internet, né? Já é a terceira vez que cai o sinal da internet, misericórdia, né? Então vamos lá, ok? Vai e volta, tá aí esse sinal aí, vai e volta, né? Então é isso daí. Então, amados, né, o mês de Reshivan nós não temos nenhuma festividade e nem mandamentos ou preceitos específicos, né, ou especiais. E agora nós temos a nossa próxima festividade chamada Hanukkah, a festa das luzes, né, que está marcado para os dias 18 a 26 de dezembro. Então vamos nos preparar aí para a festividade de Hanukkah, ok? Então, né, estaremos aí também falando sobre essa questão aí, ok? A nossa sétima aliá, antes que caia novamente e não volte mais o sinal, né? A nossa sétima aliá, mais uma fitira, a leitura final, está no capítulo 11 de Bereshit, Gênesis, né? Do verso 1 e vamos até o verso 28, que é a sétima leitura,
e os versos 29 a 32 é o Maftir, a leitura final, né? Então nós temos aqui: as nações se unem para construir uma torre gigante, né? Então, de ontem, na leitura de ontem, nós vemos aí realmente a questão dos descendentes, né? De Shem, Yefet e Ham, né? E esses descendentes formam as 70 nações. E aí então hoje nós temos aí: as nações se unem para construir uma torre gigante, a famosa Torre de Babel. A partir do verso 10 nós temos aí os descendentes de Shem, né? Na sequência, né? Os descendentes de Terah, porque vem da descendência de Shem, realmente o nosso patriarca Avraham, ok? A partir de amanhã nós estaremos mais com detalhes sobre Avraham, né? Avraham Avinu, nosso pai Abraão. Então, as nações se unem para construir uma torre gigante. A toda a terra falava somente uma língua, o hebraico, e tinha um pleito em comum contra Deus, né? Quando os pensamentos começam a ser vagos, vazios, obviamente os pensamentos destrutivos começam a fluir, e obviamente sempre contra Deus. Então aquela questão: como que você analisa uma pessoa, se ela é destrutiva ou não? Olha os pensamentos dela, as expressões dela, né? É só você ver quais são os pensamentos da pessoa sobre Deus, família, sobre a concepção da vida, sobre liberdade. E aí você vê se essa pessoa ela é destrutiva ou não, entendeu? Você é inteligente, é só você colocar a sua inteligência para funcionar. Então o verso 2 diz: quando eles migraram do leste buscando um lar novo e grande o suficiente para todos eles, encontraram somente um vale na terra de Shinar e assentaram lá. Então cada nação disse para a outra: venham, moldemos tijolos e vamos cozinhá-los, já que não havia pedra no vale. Eles então tiveram tijolos para usar como pedra e asfalto para poder fazer a argamassa, né? Então dessa forma eles começaram a construir uma cidade, e no centro daquela cidade uma famosa torre, né? Para que alcançasse o céu. Então eles disseram: façamos um nome para nós, de modo que não sejamos dispersados sobre a face da terra. E aí então Deus viu tudo isso, e ele então disse aos seus anjos, né? Vamos então confundi-los, desçamos e confundamos sua fala, de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra. E assim então a famosa torre de Babel, ou Babel, né? Confundiu então a linguagem deles, né? Por isso confundiu significa Balal, Balel, né? Ou Bavel, né? Babel, Balal, né? Então significa o quê? Confusão. Aqui os nossos mestres, eles nos falam que de fato esta geração após o dilúvio, né? Já eram 70 nações, né? Alguns comentaristas trazem para nós essa visão, e a maioria acaba tendo a mesma consciência nesse sentido. Então falam assim: as 70 nações já existiam. As 70 nações, cada uma tinha a sua língua peculiar. E quando cada nação falava a sua língua peculiar, somente aquela língua daquele grupo, daquela nação, é que entendia um ao outro. Mas qual era a linguagem que todos entendiam? O hebraico. Então, quando eles se reuniam para poder conversar uma nação com a outra, inclusive dentro desse aspecto aqui, onde nós temos, né? Venham, moldemos tijolos. Aliás, antes fala, né? Que eles migraram do leste e se colocaram ali no vale da terra de Shinar, né? Então eles disseram um para o outro, né? Uma nação para outra nação, que já eram 70. Venham, moldemos tijolos para cozinhá-lo. Vamos então edificar uma cidade grande,
vasta, e vamos ali no centro dela edificar então uma torre para tocar o topo do céu, né? E dessa forma alcançar os céus, entre aspas, estarmos mais perto de Deus. Então, quando eles se reuniam para conversar, eles só podiam se entender com a linguagem hebraica. Então, quando eles falavam o hebraico, eles se entendiam, as 70 nações se entendiam. Mas quando eles se desviaram completamente do projeto de Deus, da vontade divina, então já começaram com as suas mentalidades serem um vácuo e os pensamentos destrutivos começaram a fluir, né? Tanto é que começaram a edificar uma cidade para estarem juntos. Então os nossos sábios falam que o pensamento, né, das 70 nações era exatamente o quê? Vamos ficar juntos e juntos nós estaremos. Então nós vamos construir uma cidade para todos nós. Vamos estar juntos para podermos edificar uma torre que toca o céu. E nós vamos realmente estar próximos de Deus, mas na perspectiva deles e não de Deus. Então, nesse pensamento, estarem juntos, unidos em uma só cidade, presta atenção nisso. O que vai acontecer nos dias de Mashiach, a unidade do povo judeu e das nações, é uma outra história. Aqui, realmente, as 70 nações que se uniram para edificar uma cidade, e nessa cidade edificar uma torre que representariam as 70 nações, uma torre que levaria ao topo do céu para que então eles estivessem mais perto de Deus, entre aspas, certo? Mas eles caíram na idolatria, e mente vazia é um vácuo para pensamentos destrutivos. Então se afastaram, obviamente, do preceito e do fundamento de Deus. Então Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra, não uma cidade. Então, quando realmente Deus veio essas coisas acontecerem, então, segundo a Mishnah, né, ela nos fala que realmente Deus, ele convocou 70 anjos, segundo a Mishnah, e a Kulti Shimoni Noach 62, que está registrado na Mishnah, né, a palavra dos nossos sábios. Então, nesse sentido, Deus convocou 70 anjos, e ali então eles 70 anjos foi designado para cada nação. E aí então os anjos vieram e confundiram as línguas, ou seja, os anjos vieram e tiraram a única língua de entendimento entre todas as 70 nações. Ou seja, eles fizeram com que as nações esquecessem o hebraico. Então, ao esquecer o hebraico, eles não tinham como se comunicar um com o outro, porque o hebraico era a língua universal naqueles dias para as 70 nações. E então, as nações, cada um segundo a peculiaridade da sua própria língua de comunicação, então foi onde que elas se dispersaram e cada um foi para um canto do planeta, e aí começou realmente a cumprir-se a vontade divina, ou seja, a terra começou a se encher das pessoas, as nações foram se multiplicando. Hoje tem mais de 190 nações, se não me falha a memória, que provém das 70 nações, ok? Então, aí se cumpre realmente, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E aí, nesse sentido. Ou seja, então, o confundir aqui é exatamente o quê? A língua hebraica foi tirada do conhecimento das 70 nações. E aí, então, eles não se comunicavam, não tinham como se comunicar. Então, aqueles grupos que tinham a mesma linguagem, que se entendiam, então eles se dispersaram pelos 4 ventos do planeta e foram habitando o planeta, e hoje nós temos aí mais de 190 nações existentes, ok? Dentro desse sentido aqui, os sábios falam na Mishnah, que foi lançado sorte sobre os 70 anjos, né?
para que realmente o anjo A fosse para a nação A e assim sucessivamente. E dentro deste, numa linguagem humana para nós entendermos, né, dentro desse lançar sorte, realmente Avraham, né, caiu sob os cuidados divinos, os cuidados do próprio Deus, né? Então, por isso, Avraham é realmente o primeiro patriarca do povo judeu, e através de Avraham, né, todos os segmentos religiosos que existem por aí reconhecem de fato Avraham, ok? Então, por isso, né, amados, é que as 70 línguas, né, segundo o Talmud de Jerusalém, as pessoas, elas se dividiram na sua língua de entendimento e dispersaram, e assim foram enchendo a face da terra, ok? Ainda segundo o Talmud, Avodah Zará 10a, nos fala que deixa claro que nem todas as línguas são realmente parte das 70 línguas originais. Em vez disso, ao longo do tempo, novas línguas surgiram, agregando palavras emprestadas de outras línguas, né? Bem como palavras recém-criadas, né? Então, as 70 nações em si, elas são de fato que a base para todas as nações existentes até aqui. E nesse sentido aí, sem sombra de dúvidas, né, novas línguas surgiram, né? E também novos dialetos, etc. e tal. Nesse mesmo sentido, segundo os nossos mestres, né, falam que ao longo dos anos as pessoas tentaram identificar línguas e culturas específicas com os nomes listados aqui em Bereshit, em Gênesis. Por exemplo, o mais famoso é o Ashkenaz, um descendente de Jafé, ou Jafté, né, ou Iefet, que se associou aos não-judeus que residiam na área ao longo do rio Reno, na Alemanha Ocidental, no norte da França. Com o tempo, esse nome também foi associado aos judeus que se estabeleceram nesta terra, e eles e seus descendentes ficaram conhecidos como os Ashkenazim. Na maior parte, as nações se misturaram umas com as outras. Isso se deve principalmente ao grande império assírio, que conquistou muitas terras e tinha uma política de transferência da população nativa, né, aos povos que eles iam conquistando, e eles então tiravam, né, as pessoas da sua terra original, nativa, e transportavam-os para outras terras distantes e desconhecidas, justamente como uma forma de evitar, né, que os povos conquistados viessem se rebelar contra eles. Então, dessa forma aí, né, aquilo que está em Sofonias, capítulo 3, verso 9, que Deus converterá os povos em uma linguagem única e pura, com a qual todos invocarão o nome do Eterno, para adorá-lo de comum acordo, né? Então, essa profecia de Sofonias, capítulo 3 e 9, ela só é possível a partir do momento que o verdadeiro e justo e único Mashiach, o Messias, se revele. Porque somente isso será possível nos dias de Mashiach, onde realmente o verdadeiro Mashiach, ele estará restaurando os 4 reinos, certo? Estará restaurando plenamente, completamente o povo judeu e as nações. Então, por isso, diz a profecia de Isaías, por exemplo, que a partir de Jerusalém, a palavra do Eterno sairá. No seu original diz, a palavra da Torá sairá e preencherá todas as nações, assim como as águas cobrem realmente as profundezas do mar. Ok? Então assim se cumprirá realmente Sofonias plenamente. Nós estamos num trabalho, que o nosso trabalho está focado na tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? E Mashiach, quando o justo, único e verdadeiro Mashiach se revelar,
então acontecerá, entre outras coisas, acontecerá exatamente a profecia de Sofonias 3:9, como também as demais profecias relatadas nos profetas e nos demais escritos, além da Torá, né? Onde de fato todas as nações convergirão para o único Deus, o único Criador, o único Salvador. E Mashiach, que não é Deus, nem Salvador, que é o ungido de Deus para restaurar, renovar, curar e sarar os 4 reinos, para levar tanto o povo judeu plenamente a servir a Deus e as nações para não somente ter o conhecimento do único Deus, como também para servir a Deus ombro a ombro plenamente com o povo judeu, ok? Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre o propósito da civilização, né? O propósito da civilização é exatamente o quê? Os sobreviventes do dilúvio negligenciaram a lição do dilúvio. Devemos encarar Deus como fonte de todo o nosso bem-estar. Então vejam bem, a geração pré-diluviana esqueceu-se desta realidade, apartou-se completamente dos seus pensamentos de que tudo depende de Deus para a sua sobrevivência, né? A geração pós-dilúvio, após um tempo, veio também cair na mesma armadilha, ou seja, simplesmente se separaram da fonte de todo o nosso bem-estar espiritual, físico, material, financeiro e etc. Certo? Então nós, os sobreviventes do dilúvio, entre aspas, né? Aqui o nosso mestre, o Rebbe Menachem Mendel, ele nos traz de uma forma bem tocante, dizendo assim: nós, os sobreviventes do dilúvio, que o dilúvio da era moderna, que matou 6 milhões de judeus, deveríamos aprender com o erro dos sobreviventes do dilúvio de Noé. Então, em primeiro plano, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está trazendo um foco junto ao próprio povo judeu, na sua liderança desde 1950 até 1994, trazendo uma consciência sobre o propósito da civilização, que não se pode perder o propósito da civilização. Então, reconstruir a infraestrutura da civilização judaica é louvável e nobre, mas não constitui um fim em si mesmo. Nossa cidade, entre aspas, e nossa torre, que é o caso aqui que fala nessa passagem, onde as 70 nações se reuniram para fazer uma cidade, uma torre, né? Então, entre aspas, nossa cidade, entre aspas, nossa torre, devem possuir um objetivo mais profundo, o que significa que as casas de oração e estudo da Torá devem ser as mais pertinentes e estimadas construções em nossas cidades. Por isso, quando nós falamos pelas orientações dos nossos mestres, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, da sinagoga Brooklyn, São Paulo, do movimento Chabad, certo? Quando nos fala exatamente para nós não judeus as nossas 5 bases: Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento; Tefilot, preces diárias; estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, as 7 leis de Noé, e Sedaká, é para estarmos sempre focados nessa realidade. Qual realidade? Os estudos da Torá, casa de oração. Então, a nossa sinagoga Benei Noach, Bauru, ali no Jardim Silvestre 2, junto com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, de Bauru para o Brasil e para as nações. Ou seja, Bauru e região, nós temos a nossa casa de oração, temos a nossa casa de estudos de Torá, temos aqui de forma virtual a tarde com a Torá. Cada família na sua casa faz da sua casa uma casa de oração, quando faz as suas preces diárias,
quando abre as suas escrituras sagradas para poder ler a Torá, Salmos, os profetas, está fazendo da sua casa também uma casa de estudo. A nossa comunidade, como todas as comunidades locais e regionais, onde centraliza os estudos da Torá e a casa de oração, onde sempre é dito a sua tzedakah, centralizando dentro da sinagoga sede, dentro das comunidades locais e regionais, você está fazendo exatamente esta realidade. Você está fazendo com que as nossas comunidades e as nossas sinagogas Bnei Noach, tanto locais como regionais, sejam de fato cidades e torres, no sentido de serem casas de oração e casa de estudo. É nesse sentido que você está vivenciando a realidade daquilo que Deus quer, e não o isolamento de uma cidade, de uma torre, centralizado em um lugar. Deus, ele quer que isso seja realmente casa de oração, casa de estudo, seja cada vez mais espalhada nos 4 ventos do nosso planeta. Isso faz com que nós possamos abreviar, acelerar a revelação do justo, único e verdadeiro Mashiach para os nossos dias, para que a redenção final com Mashiach comece a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Então o nosso Rebbe continua dizendo, da mesma maneira, nossas carreiras, nossos lares, nossas profissões, nossas funções e famílias devem expressar nosso desejo de cumprir a vontade de Deus, em vez de serem mera demonstração de orgulho egocêntrico. Ou seja, quanto mais você se revela o seu eu, o seu ego, você está revelando um orgulho egocêntrico. Nós temos que revelar Deus, temos que revelar casa de oração, revelar casa de estudo da Torá. Os seus ornamentos, falando especificamente para o povo judeu, o Rebbe diz assim, os seus ornamentos judaicos, mezuzot, tefilim, as velas de Shabat, etc., devem ser os de qualidade espiritual mais elevada. Nossa coleção de livros de estudo de Torá devem ser muito bem guarnecidas, exposta em local de destaque e bem usada. A música e a conversa escutada em nossas casas devem ser condizentes com o lar judaico e assim por diante. Ou seja, o que vimos um pouco antes aqui os nossos mestres falando, é preciso restabelecer, restaurar o verdadeiro fundamento judaico da fé universal, do princípio de Bereshit. Ou seja, a revelação da fé judaica que Deus trouxe desde o princípio, consolidada no Monte Sinai, com Moshe, na outorga da Torá, na outorga dos 10 ditos, conhecido popularmente como os 10 mandamentos. Ou seja, amados, nós precisamos estarmos cada vez mais divulgando as 7 leis de Noach, a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. É restaurando o Deus dos judeus, o Deus de Israel, a crença judaica no único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é homem e nem filho do homem, aquele que é somente Deus, o único Criador e o único Salvador, como diz muito bem o profeta Isaías. Então, amados, dessa forma aí, é exatamente o foco que nós precisamos fazer, o propósito da civilização. Qual é o propósito da civilização? Sofonias, capítulo 3, verso 9.
juntos com o povo judeu, ombro a ombro, para servir ao único Deus. Que os dias de Mashiach, a redenção final, que aconteça a qualquer momento e que seja de fato a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Então essa é a mensagem final da nossa Parashá Noach. A nossa Havidalah acontecerá às 18h53, né? Estaremos transmitindo aqui por este canal do Facebook a Havidalah, ali diretamente da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, juntamente com o nosso amado emissário Emerson Felipe da Silva. Por isso, venha conhecer, venha estar presente, venha somar conosco o movimento Benei Noach, o fundamento da fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para que realmente o mundo seja restabelecido de forma espiritual, aquilo que Deus no princípio assim o quis, fazer deste mundo a sua moradia. Para que isso aconteça nos nossos dias, precisamos cada vez mais trazermos a consciência divina, para que não haja um vácuo nas mentes humanas, e isso traz pensamentos destrutivos. Então, por isso, vamos em frente na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Mashiach, que seja a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Shavuot, uma semana abençoada com Deus, uma semana abençoada, realmente cada vez mais na presença divina, com as suas preces diárias, fazendo da sua vida uma casa de oração, fazendo da sua casa uma casa de oração, fazendo da sua família uma família de oração, fazendo realmente aonde você estiver um lugar de oração, no mesmo nível, um lugar de estudos da Torá e das 7 leis universais. Que seja uma semana produtiva, espiritualmente e dentro do seu campo secular. Shalom, shalom. Até amanhã.